Então, vamos dar início aqui à nossa leitura, né, a leitura final do capítulo 6º inédito de Karl Marx, que é a seção 493. Nós paramos aqui né? Vamos começar a seção 493 dessa parte que é o produto da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital. Antes nós discutimos a seção, modificação do capital, etc., que uma das seções mais interessantes do capítulo 6º inédito, e o Marx prossegue aqui nessa parte 3 do capítulo 6º inédito, discutindo, na verdade, aqui a natureza do capital, né? O produto da produção capitalista é capital, quer dizer, não é apenas mais valor, é capital. Né? O Marx está pensando, então, aqui na totalidade, né? Na totalidade, e isso é interessante aqui. Então, tem 4.3. Todos vocês estão com o texto em mãos ou tem alguém que precisa do... É no começo do 493? É no começo do 493. Porque ok, senão ok. eu tiro um print aqui, mando pelo WhatsApp dessas... Não, né? eu estou com texto. Você está com texto, Eziel, também? Leon? Sim, professor, estou com o texto aqui. Sim, professor. Vamos pegar uma aguinha aqui. Então vamos lá. A Nissan, se não se está, ela pode ler esses 3 primeiros parágrafos da 493, né, que começa Sim, sem problemas. O crescimento do capital, né? Começa com essa palavra aí. Pode começar, então. Tudo bem. O crescimento do capital e o aumento do proletariado aparecem, portanto, como produtos relacionados, embora polarizados, do mesmo processo. A relação não é apenas reproduzida, não é apenas produzida em escala cada vez maior, não apenas cria mais trabalhadores e se apodera continuamente de ramos de produção que antes não lhe eram submetidos, mas, como foi demonstrado na descrição do processo especificamente capitalista do modo de produção, se reproduz em circunstâncias cada vez mais favoráveis para uma das partes, os capitalistas, e cada vez menos favoráveis para a outra parte, os trabalhadores assalariados. Levando-se em consideração a continuidade do processo de produção, o salário é apenas aquela parte do produto constantemente produzida pelo trabalhador, que se converte em meio de subsistência para ele e, portanto, em meio de conservação e aumento de sua capacidade de trabalho, da qual o capital tem necessidade para sua autovalorização, para o seu processo de vida. Essa conservação e esse aumento da capacidade de trabalho, como resultado do processo, aparecem apenas como reprodução e ampliação das condições de reprodução e condições de acumulação pertencentes ao capital. Com isso, desculpa, pode falar. Eu acho que a gente pode dar, mas eu acho que você pode ler esses próximos 2, aí a gente já, né, consegue mais um pouco, por favor. Sim. Com isso, desaparece a aparência que a relação apresenta na superfície, segundo a qual possuidores de mercadorias com direitos iguais se defrontam na circulação, no mercado de mercadorias. Eu não sei se está dando eco aí. Não, aqui está muito claro. Tá, então é aqui que está dando eco. Ok, vou continuar, desculpa. No mercado de mercadorias que, como todos os outros possuidores de mercadorias, apenas se diferenciam entre si pelo conteúdo material de suas mercadorias, pelo valor de uso particular das mercadorias que vendem entre si. Ou essa forma originária da relação permanece apenas como aparência da relação capitalista na qual ela se baseia.
Existem dois fatores a serem distinguidos aqui, por meio dos quais a reprodução da própria relação em escala cada vez maior, como resultado do processo de produção capitalista, difere da primeira forma, em que, por um lado, aparece historicamente e, por outro lado, aparece constantemente na superfície da sociedade capitalista desenvolvida. Então, aqui ele vai ter um ponto 1, né? E eu suponho aqui que tem um ponto 2. Mas a gente vai dar uma paradinha aqui para ver onde é que o Marx está entrando, né? Basicamente, ele está embocando aqui para discutir um ponto 1 e um ponto 2. Um ponto 1 e um ponto 2 do quê? Né? Essas duas formas, né? Da reprodução da população, né? Em escala cada vez maior como resultado do processo de produção capitalista. Quer dizer, é o objetivo dessa parte, né? Discutir o produto da produção capitalista, né? Quer dizer, discutir a questão da reprodução da própria relação, né? Que ela tem diferenças com respeito à própria produção, a reprodução da, da produção capitalista, do processo de produção capitalista, quer dizer, tem. Mas vamos lá, vamos discutir, vamos comentar esses parágrafos. Quem é que gostaria de estar levantando algum ponto que foi lido aí, que é muito rico, aliás, por sinal? Só uma dúvida aqui. Eu me perdi um pouco, a minha edição é um pouco diferente. A Nissan chegou até o ponto 1? Ela não começou o ponto 1, né? Não Ela comecei não o começou ponto 1. certo. É só ali o Bom. Marx, ele falou dois fatores, mas nós não entramos ainda na leitura dos dois fatores, que é o ponto 1 e o ponto 2, né? Ok. Eu acho que um ponto interessante aqui, né, nessas passagens aí que a Nirsan leu, é a discussão sobre a forma salário que o Marx está fazendo, né, de como o processo de reprodução do capital, de produção de mercadorias, né, sob o comando da empresa capitalista, ele amplia e repõe, né, a relação de assalariamento e a própria condição, né, para que o próprio trabalhador se reproduza como assalariado, essa condição da produção capitalista de mercadorias, né, digamos assim, é um processo de produção que repõe os elementos que são pressupostos do próprio processo, né? Exato. Aqui, isso é interessante, você tem aqui uma dialética. A dialética está presente em todo o discurso do Marx aqui. Impressionante essa. Quer dizer, o Marx era uma cabeça dialética, né? Todo escrito dele, a gente percebe que exala dialética né, toda a elaboração que ele faz nos manuscritos, nos Grundrisses, nos manuscritos, teorias da mais-valia, no capítulo 6 inédito, o próprio texto do livro 1 do Capital e livro 2, livro 3, quer dizer, talvez isso tenha se reforçado pela aproximação que ele teve, né, com a ciência da lógica de Hegel logo que ele estava começando a elaborar os Grundrisse, né, que ele teve essa, né, Engels encontrou num sebo um exemplar da ciência da lógica que, inclusive, pertencia ao Bakunin, uma coisa curiosa, né? Quer dizer, ele volta a entrar em contato com o velho Hegel, né? E começa a perceber que Hegel, na verdade, não é um cão morto, quer dizer, você tem ali
é uma leitura, mas ele sem entrar nessa discussão, né, da dialética idealista e da dialética materialista, mas aqui a gente já percebe que no discurso do Marx tem, né, logo no começo ele diz aqui, olha só, que interessante, o crescimento do capital e o aumento do proletariado, quer dizer, que você já tem uma polaridade, né? Quer dizer, de um lado o capital, de outro o proletariado, quer dizer, um cresce e aumenta, né? Quer dizer, você tem aí uma relação, aparece como produtos relacionados, embora polarizados do mesmo processo, quer dizer, você tem uma unidade de contrários, né? São opostos, capital e trabalho, isso é que é interessante, esse é o movimento né, que se coloca já. Aí ele vai, de um certo modo, nos parágrafos seguintes, ele vai estar dissecando essa relação entre capital e trabalho, né? Quer dizer, essa relação não é apenas reproduzida. Olha que interessante aqui. Não é apenas produzida em escala cada vez maior, né? Ele diz que não apenas cria mais trabalhadores e se apodera continuamente de ramos de produção que antes não lhe eram submetidos. Ele diz, mas o que é que tem? Se reproduz em circunstância cada vez mais favorável para os capitalistas e cada vez menos favoráveis para os trabalhadores assalariados. Quer dizer, você tem mudanças qualitativas na medida em que você tem o desenvolvimento do processo. Não é uma questão meramente, vamos dizer, linear, né? Onde você reproduz, né? E você produz em escala cada vez maior, né? Você produz e reproduz em escala cada vez maior, é verdade. Você cria mais trabalhadores, né, e se apodera de ramos de produção que antes não lhe eram submetidos. Aí a questão da subsunção, né? Subsunção formal, subsunção real do trabalho ao capital, mas o que ele está dizendo aqui é que, né, essa reprodução ela se dá em circunstâncias cada vez mais favoráveis para os capitalistas, né? E menos favoráveis para os trabalhadores assalariados. Isso é quase como uma lei histórica, que, na verdade, se confirma até a nossa época. Embora né, nós não podemos aceitar, por exemplo, a questão da tese, né, da pauperização absoluta do proletariado, né? Quer dizer, evidentemente, isso não é verdade. O século XX mostrou né, que é falsa essa tese da pauperização absoluta do proletariado, né? Quer dizer, essa situação onde que pode até dar a entender aqui, né? Cada vez menos favorável para os trabalhadores assalariados, mas o que nós vemos é que o século XX mostrou, né, que setores, camadas do proletariado, dos trabalhadores assalariados organizados, eles conseguiram, né, inclusive, ter ganhos de salário, né, salário real, né, ter aumentado o poder de compra, melhorou o padrão de vida, né, quer dizer, setores, né, camadas organizadas conseguiram esses ganhos, né, mas isso falando em termos de dessas circunstâncias que evidentemente o Marx não ele não previu, né? Embora ele tenha reconhecido que com a mais-valia relativa você pudesse, por exemplo, desenvolver a acumulação do capital e permitir também que os trabalhadores tivessem ganhos salariais, né?
Quer dizer, isso, de um certo modo, é contra a tese da pauperização absoluta. Aí no capítulo... Professor, Sim, pois não, posso colocar uma questão aí? à vontade. Tudo bem aí que o senhor está falando, tal, mas aqui, quando a gente olha por esse lado, contestando a tese da pauperização, mas isso não está em processo, porque esse ganho que a classe trabalhadora teve, ela é circunscrita a um determinado período, determinado momento histórico, em determinadas regiões. Vamos dizer, a Europa, ali dos 30 gloriosos, nos Estados Unidos, no seu período de ascensão, no Brasil, com a Revolução Industrial aqui dos anos 30, e com a urbanização. Mas e o que ficou de fora? Aí a gente não perde a totalidade? Se a gente nega a pauperização? Não, veja bem, a pauperização ela não é absoluta, ela é relativa, né? E ela é também, né, quando se fala, por exemplo, de trabalhadores assalariados, se fala no proletariado, nós sabemos que você tem diferença entre essas, né, infrações, você tem camadas sociais dentro, né? Você tem os organizados, os não organizados, evidentemente, aqueles organizados que tiveram poder de barganha, conseguiram, de um certo modo, ter até ganhos salariais sob certas circunstâncias. Evidentemente, aí entra o elemento da contingência, né? Quer dizer, agora veja bem, se a gente for fazer uma leitura mais profunda, nós estamos falando aqui no aspecto da aparência, né? Quer dizer, porque se você for lidar com outro tipo de conceito, salário relativo, por exemplo, né? Salário relativo não é o salário mínimo, não é o salário real. Salário relativo, aí sim, aí você tem um processo que vem, que confirma isso que Marx está dizendo. Quer dizer, o crescimento do capital, ele se dá com essa redução dessas margens favoráveis para os trabalhadores assalariados, né? Quer dizer, isso aí ele já fala isso desde 1848, lá nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, vocês leram aquilo, né? Aumenta a riqueza e empobrece, né? Quer dizer, só leitura. Só que naquela época o Marx ele tinha uma teoria de vários que era ele via como sendo uma pauperização absoluta, porque ele não tinha ainda uma teoria da mais-valia. Porque com a mais-valia relativa, você tem a possibilidade concreta mesmo, né, com a grande indústria, dos trabalhadores assalariados eles poderem ganhar, né, inclusive ter ganhos de salários reais sem prejudicar a acumulação de cálculo. Aí o Marx chega até, no capítulo 23 do livro 1 do Capital, ele chega até a utilizar a expressão grilhões dourados, né? Essa camada do proletariado que passa a ter o melhor padrão de vida, por conta da negociação coletiva, passa a ter, inclusive, uma redução da jornada de trabalho, né? Passa a, inclusive, até perder essa consciência de classe, achar que é classe média. Porque foi isso que aconteceu no século XX nos países imperialistas, né? Que era possível fazer né? Nos países imperialistas, o Lenin fala nisso, né? Você tem uma aristocracia operária, né? Quer dizer, uma camada social do proletariado, né, que por circunstâncias daqueles países, né, a burguesia ela conseguiu dar para essa camada, né, organizada, né,
condições de trabalho, padrão de vida, tal, que elas passaram a se identificar com a classe média, né? Quer dizer, essa ideologia da classe média ela é muito forte no século XX, né? Nos Estados Unidos, né? Você tem isso, sem né? Os trabalhadores não se identificam como trabalhadores, mas como classe média, né? São trabalhadores assalariados, mas é por conta dessa, né? Agora, por que que isso foi possível? Por conta dos ganhos de produtividade, né? Ganhos de produtividade do trabalho, né? Com o desenvolvimento tecnológico, né? A questão da mais-valia relativa, né? A mais-valia relativa, né? Os ganhos de produtividade permitem que o capital continue a acumular cada vez mais, mesmo dando melhores salários para o proletariado, né? Aquela camada do proletariado, não toda, porque aí você passa a ter também uma diversidade, você tem camadas organizadas, camadas não organizadas, né? Você tem, por exemplo, camadas não organizadas, eles são aqueles trabalhadores imigrantes, você tem um corte étnico, racial, né? Que também são os trabalhadores mais pobres. Esses na verdade, não tiveram né, esses ganhos aí e tal. Né, que quer dizer, mais outras camadas, aqueles zero organizados, mesmo hoje, certo? Mesmo hoje você tem essa diferenciação dentro do proletariado, né? Ela de fato é uma realidade. Agora, efetivamente, o que é que explica isso? O que explica, né, a capacidade do capital de estar acumulando acumulando por meio da extração de mais-valia relativa, quer dizer, por ganhos de produtividade. Aí você pode dar melhores salários. Aqui no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos também, né, com a estagnação da produtividade do trabalho, realmente fica difícil você dar aumento de salário, né? Por que os salários são baixos no Brasil? Porque o Brasil é um país de baixos salários? Porque um dos elementos é a estagnação da produtividade, né? Quer dizer, os capitalistas, se eles forem forem aumentar salários, eles vão sacrificar, né, o lucro, né? Vai prejudicar a acumulação de capital, não é uma questão meramente vontade, é uma questão objetiva de que você tem Agora, isso se explica pela desindustrialização, né? Quer dizer, um país que você tem mais um proletariado de serviço, no serviço você tem mais dificuldade de aumentar a produtividade, né? Porque são setores que não são tão intensivos em capital, né? Então, quer dizer, você tem, no caso que é do Brasil, é uma realidade triste, porque estruturalmente é um capitalismo que não tem mesmo condições né, de dar, né, da classe trabalhadora ter melhores salários, entendeu? Agora, nos países capitalistas centrais, você tem uma crise de produtividade, né, por vários motivos aí, né, que diz respeito, inclusive, a questão da própria composição orgânica, né, quer dizer, você tem muita máquina, capital morto, né, trabalho morto e menos trabalho vivo, né, e também são países que se tornam sociedades de serviço,
né, se desindustrializou, também você tem uma desindustrialização na Europa, nos Estados Unidos, né, inclusive no Japão, né, quer dizer, essa é a realidade do Ocidente. Por que o Ocidente está afundando? O Ocidente está afundando porque o que prolifera é o capital financeiro, não é aquele capital que produz mais valor, né? Não é o capital que é capaz de aumentar a produtividade, poder estar dando ganhos salariais que possam significar, que não prejudiquem, né, a acumulação de capital. Então, você tem aí um processo que começa isso né, há 40 anos, mais ou menos, aí, com a nova divisão internacional do trabalho, né? Isso é que é interessante, quer dizer, a desgraça começou ali, né? A fuga das empresas, né, das indústrias do Ocidente para o Oriente, né? Para a Ásia, né? Mas aí foi por conta também né, de que na Ásia elas teriam mais capacidade para estar explorando, né, salários baixos, não tinha tanta, né, você não tinha pressão sindical, né, então era mais uma reação àquilo que se constituiu no pós-guerra, no Ocidente, né, do poder sindical, né, quer dizer, o poder sindical, né, aí você tem né, o capital ele foge desse enfrentamento, uma crise de lucratividade na década de 70, então, para recompor essas taxas de lucro, vai para a Ásia, né? E, no caso, os chineses foram muito espertos, porque eles perceberam, né, que eles poderiam estar aproveitando esse movimento, e o Deng Xiaoping, ele, de forma muito né, muito inteligente, ele conseguiu instaurar um novo modelo, né, chinês, abrindo, né, para investimentos, né, externos, e, de um certo modo, foi ali que começou a decadência do Ocidente. Né? Por quê? Porque essas empresas, essas fábricas, essas cadeias produtivas se deslocaram, né, foram para os países onde elas poderiam ter maior ganho, né, recompor a taxa de lucro, né? E agora vem a vingança né, a vingança do Oriente, né? Quer dizer, você tem um Ocidente totalmente aí incapaz de estar melhorando, né? Tá mantendo, né? Aquele padrão de vida, né? Quer dizer, a classe média acabou nos Estados Unidos, acabou na União Europeia, né? Quer dizer, tá se corroendo tudo aquilo que foi construído nas décadas passadas, e isso por conta dessa condição, né? Isso é que é interessante. O Marx, ele de um certo modo, ele está falando de uma dialética aí entre capital e trabalho, né? Quer dizer, por mais que o capital faça, né, que ele torne mais desfavorável o trabalho, né, ele bem entra, né, numa situação muito difícil, né, porque não é uma situação onde, quer dizer, os trabalhadores eles ficam numa situação desfavorável, ficam, mas o capital ele também, né, ele abre contradições que ele próprio não consegue resolver, que são contradições internas, são internos, né, que ele vai ter que dar respostas, né? E essa contradição ela só foi transferida, quer dizer, do Ocidente para o Oriente, né? É o que nós estamos vendo no século XXI. Essa é a minha interpretação. Eu acho que não é que acabou, né? Você teve uma transferência desses polos de acumulação de capital, né? De produção de mais valor, né? E que, de um certo modo, né? Talvez, né? Quem sabe, né? No final desse século, no começo do outro, né?
você possa reverberar contradições nesse polo onde o capital, de um certo modo, se instalou. Porque no Ocidente ficou o capital, as formas, né, a sociedade de serviços, da chamada sociedade pós-industriais, né, que são, né, e toda aquela discussão sobre trabalho produtivo e improdutivo é uma discussão que ela não é uma discussão irrelevante, não. Ela é muito importante, essa discussão, inclusive para nós entendermos o desespero do Trump, entendermos a armadilha que caiu a União Europeia, né? E todas as sociedades do Ocidente ampliado, né? Se a gente for pensar, né, a desindustrialização, ela realmente é algo muito sério, né? É muito sério em termos de nós estarmos pensando na questão da produção de mais valor, né? Eu tive vendo, gente, cada coisa que eu compro aqui, eu tento ver onde é que é feito. E eu acho que eu fico impressionado com a presença das mercadorias mais simples feitas na China, né? Então, quer dizer, nós perdemos uma grande capacidade de produção de riqueza, né? Porque você importar, montar, né, e revender aqui não é isso daí riqueza, né? A riqueza onde é produzida lá, né? O que você tem é meramente uma distribuição, né? E aí você tem uma disputa entre as frações aí do que, né? O que o empresário ganha aqui, né? Mas na verdade a riqueza, quem comanda é lá onde se produz, né? Aí tem essa é a questão, é uma questão que o Marx, evidentemente, ele estava num nível de abstração muito alto, né? Ele não estava falando especificamente de país, como nós estamos falando aqui e tal, né? Ele estava falando de situações, quer dizer, de uma dialética. Na cabeça dele está uma dialética aqui. Se vocês forem ver aqui as afirmações que em toda essa parte aqui não tem assim, né? Se bem que aqui no final ver Yankee, né? Esse ver Yankee, talvez ele esteja querendo, ele estava pensando nos Estados Unidos, né? Ver Yankee, quer dizer, pensando o quê? Nos Estados Unidos? Porque na época que ele estava escrevendo aqui, os Estados Unidos, né? Se bem que ainda é um país capitalista, que era um exemplo de um país onde a grande indústria, poderia se desenvolver de uma forma muito ampliada, embora na época que ele escreveu isso, já tinha ocorrido a Guerra da Secessão, o fim da escravidão, porque foi depois dessa Guerra da Secessão que você tem aí o boom do crescimento, né, do capitalismo né, nos Estados Unidos, entendeu? Quer dizer, e era um país muito, muito exemplar, né? Porque você não tinha as camadas arcaicas que você tinha na Europa, né? Mas, enfim, o Marx ele está no nível de abstração elevado, no aspecto de que está lidando com categorias, né? Eu não sei se deu para perceber, ele está lidando com categorias, com essa dialética entre produção, redução, capital, trabalho assalariado, né? A questão do salário, mas também a questão da mais-valia, né? E também a questão da escala, né? Mas também a questão dessa mudança, né? Dessa reprodução que ela muda qualitativamente, né? Vamos dizer, o poder dessas duas classes, né? Muda em extensão e muda
em termos de poder mesmo, poder de barganha, tal, de disputa, tal, né? Isso é um problema que ele, logicamente, ele colocava. Logicamente, quer dizer, em termos, né? Logicamente é assim, você diz 2 mais 2 é igual a 4, então 4 mais 4 é 8, que é uma discussão, isso é matemática, tal, né? Mas quando você coloca o problema da revolução social aqui, aí já fica mais, em que condições, em que circunstâncias, né? Se o proletariado, ele, na medida que se reproduz o capital, né, ele tende a criar condições cada vez menos favoráveis para os trabalhadores assalariados, em que condições se dá a superação do capital? Essa é a questão, mas ele não está colocando essa questão pertence ao nível da contingência. Ele está no nível, vamos dizer, no meu entender, ele está no nível, como ele vem tratando aí, tanto no capital, ele está lidando com categorias lógicas, né? Lógicas que são ontológicas, né? No sentido de que fazem parte do ser capitalista, né? Da produção do capital, né? Mas essa é a questão, né? Aí a questão da revolução social não se coloca. Se a gente for descer da abstração lá de cima, lá for pensar nas questões concretas, aí você tem outras determinações. Você tem determinações que eu estou colocando aqui para vocês, né? Em termos de estar pensando, por exemplo, a composição do proletariado, a questão das camadas, das frações, né? A questão da conjuntura, das crises, não está colocada aqui, né? Quer dizer, da questão da própria distribuição, né, da mais-valia entre essas frações capitalistas, porque se ele coloca que os capitalistas vão ter circunstâncias cada vez mais favoráveis, né, aí tem que se entender como é que vai se dar essa distribuição desse mais-valor aí, né, porque também tem, né, entre eles também tem disputa, né? Tem o capital monetário, tem o capital produtivo, tem o capital mercantil e tal, e essa massa de mais-valia, ela, né, e se a gente for pensar em termos de ISIS, a coisa fica mais, né, se for descer o nível de abstração, né, você tem os países centrais, os países periféricos, você tem as trocas comerciais, tem que entrar com outros conceitos aí, né, tem a questão dos países imperialistas, dos países que são colônias, dependentes, né? Como é que vai se dar, então, essa questão aí disso que ele está colocando, né? Da produção e da reprodução, né? E de uma reprodução que produz condições cada vez menos favoráveis para os trabalhadores assalariados, né? Quer dizer, isso são questões em aberto, né? Quer dizer, ele não discute a questão a questão da tecnologia, né? Quer dizer, ele é engraçado que ele fala em salários, né? Então ele está no nível da subsunção formal, não da subsunção real. Subsunção real ela já coloca outras, mas ele discute isso no capítulo 23. Não é à toa que esse manuscrito aqui, ele né, quer dizer, isso é um manuscrito, isso aqui no Capital, no livro 1, no capítulo 23, talvez você tenha uma discussão mais amarrada, né? Porque ele está falando lei geral da acumulação capitalista lá. Então, ele fala da superpopulação relativa, ele fala né, inclusive dessa questão aí de que você vai ter o aumento da composição orgânica do capital, aí vai discutir, inclusive, essas formas, né, do proletariado, né, a forma líquida, a forma estagnada, a forma, enfim. Então, se vocês forem verificar, nós estamos lendo um manuscrito. No manuscrito, ele, evidentemente, essa parte, né, é uma parte muito curta,
onde ele concentra, vamos dizer, alguns elementos que são essenciais, assim, né? Essenciais, mas nessa parte aqui que ele está falando da produção do capital, que evidentemente é isso, é a produção do capital, não é mais meramente a questão do mais valor, né? E equivale, por exemplo, à questão do capítulo 23, que ele fala da Lei Geral da Acumulação Capitalista, né? Que ali, na verdade, você já muda a cena, porque antes ele estava falando né? Quer dizer, da transformação de dinheiro e capital e fala da produção de mais valor, né? Mas depois que eles vendem aí a produção de mais valor, ele fala mais valor absoluto, não é valor relativo, né? Mas depois ele vai ter aquele capítulo famoso lá, o capítulo Lei Geral da Acumulação Capitalista, que já está num patamar que é esse patamar que está aqui, né? Que ele não está mais falando da produção de mais valor, ele está falando da produção de capital. Ali, no livro 1, essa produção do capital ali se dá a partir daquele capítulo 23, né? Ele entra no outro nível de relação para estar pensando as contradições do sistema. Porque ali você tem a contradição, né? A contradição, ela se torna muito mais exposta, né? É interessante que o capítulo do salário, ele também está ali presente. Deixa eu verificar, não sei se o Eziel lembra, mas o capítulo do salário, ele é uma seção do livro 1, que é uma seção que eu não sei se antecede ou é posterior ao capítulo 23, né? Porque Antecede, ali professor. antecede, exatamente, olha só. Ela vem depois da produção mais valor, vem a seção do salário, e essa seção ela é importante, é porque ele faz esse mesmo movimento aqui, ele fala inclusive aqui, ele fala aqui no salário, né? Levando-se em consideração a continuidade do processo de produção, olha só, o salário é apenas aquela parte do constantemente produzida, tal, entendeu? Quer dizer, o salário, que é o capital variável, né? Ele é uma necessidade, porque você tem que conservar e aumentar a capacidade de trabalho, né? Para seu processo de vida, né? Quer dizer, é uma relação até curiosa, é como se o Marx lembrasse o que seria do capital ser um trabalho vivo, né? Quer dizer, só que o trabalho vivo, ele precisa de salário, ele precisa ter meio de subsistência, né? Quer dizer, para poder estar... aí ele diz aqui, essa conservação e esse aumento da capacidade de trabalho, como resultado do processo, aparece apenas como reprodução e ampliação das condições de reprodução e condições de acumulação pertencentes ao capital, né? Quer dizer, se torna quase assim uma visão meio mecânica, né? Quer dizer, você produz e reproduz, mas o que o Marx está dizendo, olha, mas isso é só na aparência, isso é só na aparência, porque na verdade você tem uma tremenda desigualdade, né? Que faz com que essa relação ela tenha impactos, né? Naquilo que ele vai estar, inclusive, né, reforçando nesses dois fatores aqui, que é um processo que é cada vez menos favoráveis para os trabalhadores assalariados, né? Quer dizer, isso aí mas é no nível de abstração mais elevado isso daí. Agora, pensando nisso que o Leão falou, se você descer da abstração, você já começa a ver movimentos mais contingentes, né? A contingência, ela não ela é diferente da necessidade, né? Quer dizer, isso que o Marx está colocando é uma necessidade. Ele está no nível vou dizer, isso é uma necessidade, não é uma contingência, né? Essa questão de que você tem os trabalhadores assalariados vão ter condições cada vez menos favoráveis, né?
e ela se impõe com o tempo, né? Mesmo que haja esses momentos, vamos dizer, mais favoráveis. Isso é que é interessante, né? Quer dizer, como se fosse uma lei que ela, né, mesmo nas circunstâncias que você seja mais favorável para os trabalhadores assalariados, né, aquilo não anula essa lei que ele está colocando, que não. Você tem uma lei geral da acumulação capitalista que é nada mais, nada menos dizendo o seguinte, olha, o trabalho vai ficar, né, os trabalhadores assalariados vão ter cada vez mais condições menos favoráveis, né? Conta da superpopulação relativa, do crescimento do exército industrial de reserva, das máquinas, de todas essas condições mesmo, né? Isso daí essas são as condições menos favoráveis, né? Então, isso é o capítulo 23. Aqui, essa parte aqui do capítulo 6 inédito, muito provavelmente ele desenvolveu lá no capítulo 23, né? Que é um capítulo fundamental, porque ali você tem, vamos dizer, uma perspectiva muito diferente dos capítulos anteriores, aonde ele estava só organizando aquelas peças, né, categoriais lá de você estar pensando a produção capitalista. Então é isso. Eziel, Nissan, algum comentário? Leon? Não sei se ficou claro Não, aí. tudo bem, professor. Ficou bem claro. Para mim, é o bem seguinte, completo aí as o considerações do professor. Marx, cada vez que eu leio, viu, o Marx, cada vez que eu leio, eu vejo coisas novas, assim, porque ele fala aqui no salário, né? Quer dizer, não é novidade nenhuma para nós lermos isso daqui, porque a gente já discutiu antes o salário, a gente leu toda aquela seção, né? Do salário, a gente sabe que é uma categoria fundamental, né? Quer dizer, essa categoria, o salário é uma categoria fundamental, né? No aspecto de estar, vamos dizer, colocando no plano da aparência aquilo que é parte de uma essência né, de uma contração no nível da essência do sistema, que é essa contradição entre capital e trabalho, né? Quer dizer, e tudo revestido ideologicamente. Quer dizer, a forma ideológica, ela é muito forte nessa, né? É por isso que se alguém quiser discutir ideologia, daria um belo trabalho, né, para pensar, né, que onde é que a ideologia aparece de forma muito muito forte no livro 1 do Capital, no meu entender, nessa seção do salário, né? Eu diria até mais do que naquela seção lá do fetichismo da mercadoria e seu segredo, né? Que ele fala do fetichismo, da ocultação, tal, né? Mas é no salário, né? Que na verdade o salário oculta, né? O mais valor, né? Mas existe outras questões lá mais complexas, né? Porque o salário ele não apenas oculta a mais-valia, né? O salário ele também é um elemento, é um meio de subsistência, né? Ele é um elemento de vontade, né, de desejo, né, que a gente tem que levar em consideração essas categorias para pensar, inclusive, a reprodução da ordem. Né? Por isso que todos nós queremos salário. Né? A demanda hoje é por salário. Né? As pessoas, nós somos indivíduos, né? Quer dizer, como diz o curso, né? Indivíduos monetários sem dinheiro, né? Mas nós somos trabalhadores assalariados sem salário. Né? Você pode até nem receber um salário, vamos dizer assim, mas é um trabalhador assalariado sem salário. Pode até falar isso desses que estão aí por conta própria, né? Que, na verdade, eles são trabalhadores assalariados. Porque o salário ele se torna um elemento, componente da ordem, dos meios de subsistência. Não é só uma categoria funcional de um emprego, né? De um empregado, né? Capital variável, né? Que é
assim, um elemento mais sistêmico, né? Mas ele tem essa dimensão, vamos dizer, tanto que o Marx faz referência aqui, ele faz referência ao processo de vida, né? Quer dizer, não é meramente um processo de produção, né? De autovalorização do capital, capacidade de trabalho da qual o capital tem necessidade para a sua valorização, para seu processo de vida, mas esse processo de vida, na verdade, não é do capital, é do trabalho assalariado. Na nossa última discussão, a Sheila não está aqui, mas ela estava falando em forma e conteúdo, tal. Eu disse, olha, o capital não tem conteúdo. Capital é forma sem conteúdo. Porque o conteúdo do capital é o trabalho assalariado. Quer dizer, o capital é só uma forma vazia, né? E quando o Marx fala aqui que o capital tem necessidade para a sua autovalorização do quê? Da capacidade de trabalho, né? Tem necessidade para a sua autovalorização, para seu processo de vida. Na verdade, temos que entender que esse processo de vida, né, é do trabalho assalariado. O capital tem, a vida dele é sugar a vida do trabalho assalariado, né? Então, isso é que é interessante. O Marx fala em processo de vida aqui do capital, mas a rigor, essa conservação e esse aumento da capacidade de trabalho aparece apenas como reprodução e ampliação das condições de... então, quer dizer, o que o Marx está dizendo é o seguinte, olha, aquilo que parece uma máquina circular, né? A gente tem aquela ideia de uma máquina, de um autômato que circula, né, onde você tem produção e reprodução e acumulação, né? Quer dizer, você tem produção, reprodução, acumulação, né? Mas por movimento, né, você tem mudanças qualitativas, né? Inclusive com respeito à composição orgânica do capital. Você tem condições, né? Quer dizer, o capital precisa do trabalho assalariado, ali a vida dele é aquilo. Mas o que é que acontece? Acontece que ele usa o trabalho vivo da produção, né, com a concorrência. Então, quer dizer, que vida é essa, né? Que vida é essa? Quer dizer, essa é a lógica do capital que o Marx, né, essa contradição, né, que é a fonte de toda a dialética, da dialética do capital, entendeu? Quer dizer, que aonde essa questão é do salário, ela é um elemento que é da aparência, né? Mas a aparência é a forma que se dá a essência, né? Quer dizer, aquele salário é o meio de conservação, mas é conservação do trabalho assalariado, mas, na verdade, a vida do capital, não é do trabalho assalariado, embora o salário seja para a subsistência do trabalho assalariado. Então, quer dizer... Professor, Pois não. é como se tivesse dois pilares, né, duas colunas fundamentais para a reprodução, né, da estrutura capitalista, do modo de produção capitalista e das relações sociais gerais, né, a reprodução social, né, da sociedade capitalista, né, que é a mercadoria e assalariamento, né, são duas condições aí elementares, né, e é difícil a gente imaginar, né, a nossa sociedade se manter sem esses dois elementos, né, em tudo, em todas as dimensões, né, quando se fala de meios, né, de subsistência, de meios de
da reprodução da vida humana social, e quando se fala da atividade humana, né? Essas mediações, mercadoria e assalariamento, elas são formas universais, né? Predominantes, né? Exato, exato. Isso é interessante, porque, veja bem, a leitura do Capital, o Marx, ele é aquilo que eu falei para vocês, é uma cabeça lógica, certo? Às vezes a gente acha que, é por isso que o Lenin falou, que para entender o Capital você tem que entender a lógica de Hegel, mas não quer dizer que a lógica de Marx seja a lógica de Hegel. Lenin não disse isso. Ele disse que para entender o Capital tem que entender a lógica de Hegel. Mas ao entender a lógica de Hegel e ler o Capital, você começa a verificar que a lógica de Marx ela tem diferenças qualitativamente, né, é qualitativamente diferente da lógica de Hegel, né? Mas essa diferença ela se dá por conta do objeto. Quer dizer, porque para Marx o primado é do objeto, né? Quer dizer, não é, por exemplo, como a lógica idealista, né? A lógica materialista, o primado é o objeto. Então, não pode ter, assim, uma ideia que está na cabeça, né? Que produz a realidade. Não, né? Quer dizer, você, na verdade, não é meramente uma questão de inversão, é isso que o Jorge Grissom está querendo dizer, né? Que alguns acham que é só colocar assim de ponta cabeça a lógica de Hegel, você tem a lógica de Marx, tá? Não, mas a cabeça do Marx é uma cabeça lógica, né? Quer dizer, é por isso que se a gente entender, ler, né? Esse é o mais difícil, ler a ciência da lógica, né? De Hegel, que é uma coisa absurdamente difícil, né? Para mim, mas ao mesmo tempo é um exercício, certo? Às vezes no final da noite, assim, eu quero, vamos dizer, me tranquilizar, aí eu vou ler a ciência da lógica, porque ali você entra num campo de elaboração categorial que mesmo de apação que o Marx faz, mas ele faz para a crítica do Capital, né? E ele faz lidando com um objeto que é o objeto que é a ciência política, a política. Então ele está tratando com objetos, vamos dizer assim, do mundo real, né? Diz que o Ezel colocou aí, que são objetos do mundo real, onde você encontra hoje, né? Aliás, você encontra no planeta todo, né? Porque você tem hoje, pela primeira vez, você pode dizer que é um globo do capital, né? Porque você não... hoje essas categorias. Por isso que o Capital, ele é um livro mais atual do que nunca, embora ele seja, por si só, insuficiente. Mas ele é necessário, né, se você fazer esse exercício mental. Agora, é uma leitura de exercício mental, para mim, pelo menos, nesse mundo que as pessoas estão declinando, né, em termos de reflexão lógica, mental, quer dizer, você imagina o futuro da filosofia, o que é que vai ser, né? Porque o Capital ele vai esvaziando, né? As pessoas vão tendo muita dificuldade de lidar com complexidade, né? E imagine quem é que vai ler a ciência da lógica né? Quer dizer, já não leio, né? Eu sou da área de sociologia, né? Isso é quase impossível você encontrar algum professor que tenha interesse, até porque
isso vai não, isso é da filosofia, né? Porque Marx poderia ser visto assim, não, mas por que Marx está fazendo a crítica da economia política e vai ler a ciência da lógica? O cara deve estar, né? Mas é porque ele tinha uma cabeça lógica. A lógica é a organização do pensamento, né? E o pensamento é aquilo que cria, né? Que cria a teoria, né? Quer dizer, quem não pensa não elabora a teoria, né? Quer dizer, e quem pensa mal elabora a teoria, né? Aí fica no campo meramente da descrição, né? Que é meramente a reiteração daquilo que é dado. Quer dizer, você não tem uma teoria, quer dizer, essa questão da lógica, ela é como se fosse a disciplina do pensamento. Você tem essa... E o Marx ele tem essa cabeça, assim. Quem leu a ciência da lógica, ou pelo menos tem um conhecimento, por mais limitado que seja, ajuda, né? Já percebe que essa construção marxiana, mesmo num manuscrito como esse, do capítulo 6º inédito, né, ela está permeada de relações lógicas e lógica dialética. E a fonte da dialética é a contradição. E a contradição ela está posta aqui em cada linha principalmente dessas últimas partes que nós estamos lendo, né? Desde aquela sessão da mistificação do capital, mas mesmo antes a gente vê dialética quando discutimos trabalho produtivo e improdutivo, discutimos subsunção formal, subsunção real, né? Quer dizer, é impressionante como a lógica dialética está presente, mesmo que nós não saibamos que ali é a lógica dialética, né? Porque, bom, quer dizer, Marx não escreveu um livrinho intitulado O que é a lógica dialética, o que é dialética materialista, qual o método, qual o meu método, né? Quer dizer, Marx não escreveu um livro de método. Por que ele não escreveu? Se ele escrevesse um livro de método, ele estaria traindo o próprio compromisso dele em se diferenciar, em fazer oposição à lógica idealista, né? Porque a lógica idealista é exatamente aquela que, né? Aquelas pessoas que geralmente ela diz, mas eu vou ler um livro de método para poder estar elaborando dialeticamente, qual um bom livro de método dialético, tal, né? Como se fosse, quer dizer, o Marx ele como tinha compromisso com o objeto, né? Isso significava que ele não poderia elaborar um método que valesse para todos os objetos. Isso seria idealismo, né? Quer dizer, ele teria que elaborar um método adequado a um determinado objeto. E esse objeto que ele estava pensando é o capital, né? E para se entender a produção e fazer a crítica do capital, ele teria que conhecer e começar com a crítica daquela ciência que é fundamental para o entendimento da produção da riqueza capitalista. Que ciência era essa? A economia política. Então, é por isso que ele foi fazer a crítica da economia política. Porque ali ele poderia fazer o enfrentamento do objeto que ele precisava entender, né? Entender, explicar e fazer a crítica, né? Então, quer dizer, isso é que é interessante. Se ele fosse estudar um outro objeto, era uma outra coisa, era um outro movimento, né? Eu só fico imaginando que quer dizer, o Marx ele estava pensando na produção da riqueza, né? Da riqueza capitalista, né? Da riqueza monetária,
do mais-valor, da acumulação, né, do capital, né? Mas se ele fosse lidar, por exemplo, com a questão da produção da subjetividade, né, com a questão da consciência, né, da ideologia, com certeza você, você faria outro movimento. Você faria outro movimento. Quer dizer, não, teria que ter muito cuidado porque nem todos os objetos você vai encontrar contradição, né? E mesmo que encontre contradição, ela pode ser de outra natureza, que não é aquela contradição que você tem no objeto, por exemplo, do capital, né? Então, quer dizer, a contradição, ela é uma contradição determinada, não é uma contradição em abstrato, entendeu? É por isso que o esforço do pensamento, né, quer dizer, é lógico, né, a lógica dialética, ela só te abre as portas, quer dizer, você lê Hegel para ele te abrir as portas para você fazer, você inclusive, fazer a crítica da lógica idealista, né? Você só pode fazer a crítica da lógica de Hegel a partir de Hegel, não de fora, do mesmo modo que você só pode fazer a crítica da economia política a partir da economia política, não é de fora, não é exterior, é interior. Isso aí o professor Francisco Teixeira explicou naquele curso lá, né? É por isso que o Marx ele foi estudar Adam Smith, Ricardo, os bons lá da economia política clássica, porque ele sabia que ele tinha que fazer aquilo. E para pensar no método para essa crítica, ele, quer dizer, quando se fala em método, se está falando numa lógica do pensamento para elaborar a crítica, vamos dizer, do existente, né? E ele foi para aquele que ele considerava, né, o maior filósofo que já existiu, foi Hegel. Então ele foi ler a ciência lógica, caiu nas mãos dele, porque ele estava, né, isso em 1858, ele estava começando a elaborar lá os Grundrisse, e caiu nas mãos dele esse livro que ele muito provavelmente ele teria deixado lá na Alemanha, não sei, na França, mas não tinha, mas de repente chegou nas mãos dele através de Engels, né? E deu aquele clique assim, olha, eu vou ler aqui, porque ele estava com dificuldade de pensar na questão da exposição do movimento, das categorias, né? Quer dizer, é uma cabeça lógica, né? Uma cabeça lógica, ela busca a lógica, né? E a lógica, quer dizer, para entender esse movimento contraditório, que ele já sabia que a contradição estava lá desde a juventude, lá os manuscritos, ele já sabia que ele estava lidando com, né, trabalho estranhado, propriedade privada, né, capital, dinheiro, mercadoria, quer dizer, que ele já tinha esses elementos, mas ele não tinha organizado, na verdade, como é que ele iria fazer a exposição disso, né? Ele tinha as categorias, ele tinha as peças, tal, mas como é que é esse movimento, né? Então, aí a gente lê esse texto dele e a gente começa a ver aqui, olha, que está presente, tudo é uma construção lógica, né? Você tem, aí você lê Hegel, aí você começa a entender ele, mas não que ele aplicou Hegel, mas que ele está acompanhando aquele movimento, né? A partir dessas determinações da reflexão, né, que está no Doutrina da Essência, né, mas ele vai além de Hegel, porque o objeto é outro, não é o objeto, não é a ideia, o movimento, né, que é a lógica idealista, é aquela matéria que ele e aí ele tem, né,
quando você lida com a matéria, você se agarra, você se amarra no objeto, você se amarra na ciência, nas ciências, vamos dizer, como se diz, né, nas ciências positivas, né, nas ciências do entendimento, né, que é a economia política, né? A economia política é uma ciência do entendimento, né? É uma ciência positiva, né? Então é necessário o conhecimento das ciências positivas, né? Não adianta ficar só na filosofia as ciências positivas é importante, né? Você pegar uma boa ciência positiva para dela você acompanha o movimento do objeto se amarrando nessa ciência positiva, mas você vai além, né, você faz a crítica da positividade, né? Porque você tem todo um conhecimento sobre que aquilo é aparência, né? É a aparência de uma essência. Quando a gente fala aparência, a gente acha que está falando, que está denegrindo aquela avisada, né? A aparência e tal. Mal sabe que aquilo é a aparência de uma essência. Então, é uma coisa muito importante. O que seria da essência sem aparência? Não existiria, né? A aparência. E aqui, professor, Hã? e aqui é interessante, né? Como ele, nesse parágrafo aqui, ele faz esse desvelamento, né, de aparência e essência. Né? Sim. Quer dizer, ele apreende o negativo dentro do positivo, né? Diga lá. E revela aqui, né? Sim. Essa relação, quando aqui a Nilza leu, né? Com isso desaparece a aparência, que é a relação apresentável na superfície. Ou seja, ele separa, né? Porque a aparência é a essência, ele vai para a produção, ele sai da circulação, vai para a produção e mostra como essa relação ela é reproduzida. Exatamente. Isso é interessante, né? Desaparece a essência que a relação apresentava na superfície, né? Quer dizer, como se essa coisa do desaparecimento né? A gente tem que ver a palavra em alemão né? Porque é o seguinte, uma coisa é você ler em português, essa coisa é você ler em alemão, o que quer dizer que desaparece a aparência. Como é que pode desaparecer a aparência? Né? Quer dizer, o que é que significa o desaparecimento da aparência? Né? Quer dizer, que aí ele desvelou, não é isso? Mas essa coisa do desvelamento, ela dá uma figuração do véu, né? Tinha um véu, né, que cobria, aí você tirou aquele véu, aí você desvelou, né? Mas essa é uma figura que está na nossa cabeça, né? Quer dizer, assim como, por exemplo, o salário, ele é aparência do quê? O salário é aparência do quê? O salário é a aparência do trabalho abstrato, né? Ele é aparência do mais valor, não? Hein, Zé? Ele oculta... O senhor pode colocar de novo a questão? O salário, ele é a aparência do quê? Só para fazer um exercício aqui, é aquela parte do produto constantemente produzida pelo trabalhador. Quer dizer, o que é que o trabalhador produz constantemente? O salário é a aparência da exploração no sistema de produção capitalista. Exatamente. Agora, o que é a exploração? Não é a produção de mais valor? Exato. Então, isso. Quer dizer, o salário... Essa não seria a essência? Essa não seria a essência? Então, o salário é a aparência de uma essência. Qual é a essência? O mais valor. Vamos dizer, né? Falando em termos mais... quer dizer, o salário oculta o mais valor.
né? E, aliás, de uma forma bastante elegante, né? Porque você acha que é uma troca justa, né? Porque enquanto aparência, né, nessa dimensão de aparência, o salário, ele é como se fosse o pagamento integral do trabalho, né? Uma troca que envolve um pagamento integral, né? Ele oculta a criação do mais-valor, né? Ele oculta uma essência, na verdade, enquanto aparência, né? Ele tem essa, né? Quer dizer, aí diz aqui, ó, com isso desaparece a aparência que a relação apresentava na superfície, né? Na questão que era meramente uma troca entre possuidores de mercadoria, né? Quer dizer, o capitalista dá o dinheiro, mercadoria, e o trabalhador dá a força de trabalho, outra mercadoria. Então, havia aí uma troca, né, de mercadoria, meramente isso, né? Isso daí era... Porque o salário, ele oculta o que é, de fato, a relação de trabalho capitalista, que é venda e exploração de força de trabalho, né? Sobretudo, primeiro, venda de força de trabalho, né? Isso é uma coisa, digamos assim, isso é um conhecimento científico, né? É preciso sair da percepção, né, de como as coisas aparecem de fato, para você ter essa compreensão, né? O que é força de trabalho, o que é essa venda, né? O que é tempo de trabalho necessário, o que é tempo de trabalho, né, excedente. Exato. Então, mas aí nós temos que ver, não tem, professor, que ver numa cadeia lógica de exposição. Sim, porque tem. O salário é a forma. A forma originária. É a forma originária da relação. Certo? É a forma originária da relação. É aquela forma originária que o capitalista tem com o trabalhador assalariado. Eles se encontram no mercado... E ele compra, né? Ele diz aqui, ó, essa forma originária da relação permanece apenas como aparência da relação capitalista na qual ela se baseia. Quer dizer, aqui o Marx está fazendo referência a que, só que com isso desaparece a aparência. Quer dizer, com isso o quê? Com esse processo que ele está falando de um sistema que vai se desenvolvendo e fazendo com que uma das partes, né, seja cada vez uma mais forte, a outra mais fraca, certo? É isso que ele está querendo, está dizendo aqui, pelo que eu digo. Só que lá na circulação, sim, o que acontece? Os agentes se encontram como iguais. Sim, exatamente. Isso é a forma originária. Forma originária. Eles se encontram como proprietários de mercadorias, etc., igualdade, etc. Tal. Agora, lá na produção, no estado de circulação para a esfera da produção, é onde se desenvolve a exploração. E o que o Marx diz aqui, que se desenvolve essa relação, ela se dá, vamos dizer, na reprodução dela, não é na primeira. Então, suponhamos que de imediato o trabalhador ele produziu, ele recebeu lá o salário, já é, obviamente, uma forma que oculta, mas ela vai se efetivar e vai produzir essa relação naquilo que o Rui Falso chama de a segunda volta, né? Ou seja, na sequência do movimento, produção, circulação, e aí essa forma ela oculta essa relação capitalista, em que as condições são mais favoráveis para os capitalistas e menos favoráveis para os trabalhadores. Então, eu penso aqui que, quando ele diz, desaparece a aparência, quando ele faz essa leitura imanente, a leitura imanente, ou seja, ele descobre que dentro dessa relação é que está a contradição. Não é isso ou não? Não, exato. Ele está falando aqui agora, vamos aqui no começo desse 493. Se a gente for verificar, está falando de um processo, né, de uma, vamos dizer, que é uma relação não é apenas reproduzida,
não é apenas produzida em escala cada vez maior, mas ela se reproduz em circunstâncias cada vez mais favoráveis para um e desfavoráveis para outro. Essa afirmação do Marx, ela aí tem o parágrafo que ele fala do salário, né? Porque aí é o plano da aparência, né? Essa aparência, ela diz respeito, vamos dizer, à própria reprodução do sistema. O sistema se reproduz não apenas pela essência, mas pela aparência, né? Quer dizer, vocês imaginem, basta ver no discurso aí do que é de você ter salário, é uma troca justa. O salário, ele tem essa... É a forma originária, né, da relação, né? Quer dizer, é a forma originária da relação. Vocês imaginem uma relação de forma originária. Qual é a forma originária? Essa troca que se dá, que ele vai dizer, né, entre possuidores de mercadorias. Então, todos são iguais perante o mercado, né? Alguns dizem, todos são iguais perante a lei, é uma troca justa, tal. O direito civil é isso, né? Estou falando de direito de trabalho, direito civil. Então, ele vai dizer, essa é a forma originária. Só que, pelo que eu estou entendendo, o Marx está falando de uma quebra, na medida em que o sistema se desenvolve, no sentido de que o produto da produção capitalista não é apenas mais valor, é capital. E quando se fala é capital, você está falando de uma contradição, né? De uma contradição, você está falando de uma totalidade que é contraditória. E essa totalidade faz com que aí quebra. Qual é a quebra? Desaparece a aparência que a relação apresentava na superfície, né? Isso quer dizer o seguinte, que toda relação, e eu estou falando aqui relação econômica, não vamos, né, a gente pode até estender para toda relação, mas toda relação ela se desenvolve a partir de um certo momento aonde vai estar, né, vai desaparecer aquela aparência que era a forma originária, né? Porque na medida que se desenvolve a contradição daquele objeto, né? Que o objeto é o capital. Então, que nesse ponto aqui, ó, essa forma originária da relação permanece apenas como uma aparência da relação capitalista na qual ela se baseia. Quer dizer, numa situação de crise do capital, pessoas continuam, né, inclusive querendo ganhar salário. O salário continua, né? Mas nós sabemos que é uma situação onde, né, você tem uma crise de hegemonia. Eu posso estar extrapolando, eu posso estar falando uma bobagem aqui, mas essa passagem aqui que o Marx diz que a reprodução se reproduz em circunstâncias cada vez mais favoráveis para uma das partes e menos para a outra, isso mostra que, na verdade, esses possuidores de mercadorias, eles não estavam, isso que o Leão falou, né? Quer dizer, não havia uma troca de equivalentes, né? Quer dizer, efetivamente não era uma troca de equivalentes, embora fosse uma troca de equivalentes. Isso é que é interessante, e não é, entendeu? É uma troca de equivalentes, porque ela se dá a partir do valor, né? Do valor da força de trabalho e do quanto de dinheiro que o capitalista paga, que é o salário, né? Quer dizer, aí você tem uma troca de equivalentes, é claro, né? É a lei do valor, né? Mas não é, porque, na verdade, aquela mercadoria, que é a força de trabalho, ela não é uma mercadoria qualquer. Ela é capaz de produzir mais do que ela vale. Então, não é uma troca de equivalentes.
E isso só se vai só se vai se manifestar na produção do mais valor. É isso que o Leon falou, que se você tem que sair da circulação e ir para a produção. Mas a questão é que você diz assim, a produção é um lugar oculto. É um lugar oculto, sim. Porque você pode entender que o sistema ele produz e se reproduz, né? O crescimento do capital, né? O aumento do proletariado, né? Você tem quase... Isso parece uma coisa circular, mas, na verdade, não é circular. É isso que o Marx está querendo dizer. Essa relação ela não é apenas reproduzida, né? Não é apenas reproduzida, não é uma coisa que se reproduz meramente assim como, né, em círculo. Não é apenas produzida em escala cada vez maior. Ele até diz, não é apenas produzida em escala cada vez maior, porque você poderia pensar que ela é reproduzida e produzida em escala cada vez maior. É aquela leitura que as pessoas têm, né? De uma lógica formal, de que você tem a expansão capitalista, né? Quer dizer, olha só, tá em escala cada vez maior. Aí ele entra com essa questão de dizer, olha, isso se reproduz, mas você tem saltos qualitativos que vai fazer desaparecer a aparência. Quando desaparece a aparência, essa coisa de desaparecer a aparência, que a ação apresentava, é uma coisa muito séria. Uma coisa muito séria para o sistema. É uma quebra para o sistema, né? Embora ele continue funcionando, mas esse é o entendimento que eu tenho. Eu diria que o Marx aqui, ele está falando a linguagem dialética, e a linguagem dialética, ela trabalha não apenas com produção e reprodução, né? Mas ela trabalha com produção, reprodução, né? Escala cada vez mais ampliada, né? Mas você tem saltos qualitativamente novos, você muda a qualidade, passagem da quantidade à qualidade. E essa passagem, essa quebra aqui da aparência, né? Agora, essa quebra, ela se dá em que medida? Na medida em que ele diz aqui, ó, na medida em que essa reprodução em circunstâncias cada vez mais favoráveis para uma das partes. Então, não foi uma troca de equivalentes. Não está tudo bem, né? Quer dizer, você, objetivamente, isso é uma realidade. É uma realidade. Agora, o que é que se vai fazer com isso é outra história, né? É a história. É a história, né? Quer dizer, o que é que se vai fazer com isso que o Marx constata, né? Porque isso é a dialética, isso que é interessante. A dialética realista, ela é o movimento do objeto. Você sabe que o objeto ele é contraditório, mas você não pode dizer assim o que é que, né? O que é que vai acontecer. Você pode dizer as condições que aquele objeto se desenvolve, né? Então, o que o Marx está colocando, que essa continuidade do processo de produção, o salário e tal. Por que ele fala no salário aqui nesse momento? Porque o salário ele é a grande aparência do sistema. A grande aparência. Se isso quebra, se isso desaparece, se isso cai, gente, isso daí é uma crise. É uma crise. Não estou falando de crise de subconsumo, não. Pode até ser uma crise de subconsumo, né? Porque você tem um proletariado cada vez mais sem capacidade aquisitiva para consumir as mercadorias que são produzidas, né? Mas também tem a questão ideológica, entendeu? Tem a questão ideológica, que você... que a história mostrou que é isso. A história também comprovou Marx, quando você teve o enfrentamento, a luta operária, a luta de classe, a pressão, né? A pressão aí, essa pressão fez com que os capitalistas eles acelerassem mais aí as inovações tecnológicas para poder estar, né? Quer dizer, o capital se livrando
salariado, porque dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. Você tentar conter a fúria do proletariado dá muito trabalho. Você lidar com operária, gente, não é brincadeira, estamos falando da produção, hein? Estou falando de improdutivo, né? Aí são outras condições, mas eu não sei mas o Leon, não sei se ele concorda comigo, porque o Leon foi, né, viveu aquela época lá das lutas, era a classe operária que era a alma viva do PT na década de 1980. Era a classe operária. Concorda? E amedrontava, hein? Amedrontava, claro. Quando parava aquilo, estremecia. E eu fui sindicalista, né? Quer dizer, e eu participei de congresso das centrais sindicais, da CGT na época, do CGT, da CUT, quer dizer, e eu lidava com várias categorias, e eu via que, na verdade, tem diferença entre você ser operário e você ser bancário, ser comerciário, ou ser trabalhador de aplicativo, né? Ou ser professor, quer dizer, tem diferenças. Tem diferenças. O operário, né? Não é à toa que a desindustrialização do Brasil foi uma coisa, foi terrível, foi a maior desgraça que poderia ter acontecido nesse país, que é a desindustrialização. Porque se perdeu substância viva, né, da luta, do enfrentamento do capital, porque quando o operário parava a produção, aí pronto, aí você tinha, na verdade, o verdadeiro enfrentamento, né? É diferente, por exemplo, de bancário, diferente de professor, de comerciário, entendeu? Quer dizer, você tinha, inclusive, o sindicalismo no século XX, ele assumiu as suas feições mais radicais, inclusive dos partidos operários, eram os partidos comunistas, eram os partidos socialistas, né? Quer dizer, tinha uma base operária que dava essa radicalidade, né? Na medida que foi perdendo essa base, né, base na produção, esses partidos foram definhando ideologicamente, né? Foram tendo essa capacidade de enfrentamento, né? De exatamente fazer desaparecer essa aparência. Desaparecer a aparência que a relação apresentava, né, na superfície, que é a da relação que está na superfície da sociedade capitalista. Olha só, sociedade capitalista desenvolvida, o Marx colocou aqui o desenvolvida, para mostrar que a sociedade capitalista desenvolvida, ela tem essas características de uma crise da aparência, vamos dizer assim, certo? Que talvez numa sociedade capitalista subdesenvolvida não aparecesse com tanta força, né? Mas eu penso que essa questão, ela quer dizer, essa discussão do salário, ela entra aqui nessa discussão que o Marx está fazendo no que diz respeito à produção e reprodução, né? E não apenas reprodução, no sentido de ser numa escala maior, mas uma reprodução no sentido de fazer desaparecer a aparência. Eu acho até engraçada essa expressão, desaparece a aparência. Essa palavra, se o português é uma droga, né? Você não pode filosofar na língua portuguesa. É muito difícil, porque você tem que, de um certo modo, né? Quer dizer, o alemão, a língua alemã, ela permite uma maior elaboração de processos que às vezes não são tão simples assim.
né? Quer dizer, desaparecer a aparência, na verdade, a aparência não desaparece, não pode desaparecer. Como é que ela vai desaparecer se ela é a forma de ser da essência, gente? Então, quer dizer, é outra coisa esse desaparecer. Esse desaparecer tem um outro sentido. É o desvanecer, né, professor, que o senhor comentou. Você pode estar pensando em desvanecer, em desocultar, em Sim, exato. tentar verificar. Eu vou ver aqui no original em alemão para verificar o sentido, mas o que eu estou tentando mostrar é que não é que o salário desaparece, o salário não pode desaparecer. A forma salário não pode desaparecer, embora ela possa desaparecer no sentido disso que a gente está discutindo, quando o proletariado, que é o agente aqui polarizado, né, desse processo, né, porque você tem aqui um processo de polarização, capital-trabalho, né, aquela relação, aquela forma originária da relação desaparece. Agora, a forma originária desaparece, mas não diz que desapareceu, né? Quer dizer, a forma originária da relação permanece apenas como aparência. Olha só, que interessante. A aparência desaparece, mas a forma originária permanece apenas como aparência. Quer dizer, isso é uma coisa curiosa, que essa frase aqui que vem no final do mesmo parágrafo. O começo do parágrafo diz assim: com isso desaparece a aparência que a relação apresentava na superfície. Aí, na última linha do parágrafo diz: essa forma originária da relação permanece apenas como aparência da relação capitalista na qual ela se baseia. Quer dizer, desaparece a aparência, mas desaparece a aparência na sua forma originária, né? Quer dizer, e essa forma originária é essa questão que a gente estava falando aí, da troca de, né? Quer dizer, numa sociedade capitalista envolvida, né? Onde as contradições estão mais à flor da pele, aí talvez a gente possa tá dizendo isso, porque isso é presente no capítulo 23, quando Marx, do livro 1, Lei Geral da Acumulação Capitalista, né? É ali que aparece a contradição do sistema, né? É ali que o sistema começa, de fato, a mostrar, né? Ali é que aparece o primeiro elemento de uma teoria da crise capitalista, né? Embora a crise capitalista tivesse pressuposta já desde o capítulo 1, né? Mas é ali no capítulo 23 que você, de fato, você tem já os elementos, né? Porque ali você tem uma sociedade capitalista desenvolvida. E quando ela se desenvolve, acontece isso que ele fala aqui, né? Essa mudança das circunstâncias, né? E a primeira forma originária, quer dizer, quer dizer, muda aquela forma original, quer dizer que ela vai efetivamente desaparecer, vai desaparecer a forma originária, mas essa forma, né? Essa forma originária, ela permanece, né? Evidentemente, você pode dizer essa forma originária permanece, mas esse permanecer da forma originária, né, permanece apenas como aparência, quer dizer, o sistema não pode viver sem aparência, né? Ela permanece como aparência, né, da relação capitalista, na qual ela se baseia, né? Ela permanece apenas como aparência, aí ela é apenas uma aparência, né? O que, de um certo modo, ela é funcional, mas não tem mais sentido nenhum, assim, de você imaginar que você teria talvez na forma originária houvesse, vamos dizer, um entendimento que
era uma troca justa, né? Era uma troca justa ali, né? Se tivesse uma forma originária, né? Uma forma originária, mas essa forma originária, ela vai mudar, né? Pelo que o Marx coloca, quando ele diz permanece, né? Permanece apenas como aparência. Esse apenas como aparência aí já tinha uma coisa muito forte. Não é meramente permanece como aparência, permanece apenas como aparência, entendeu? É isso que eu estou querendo estar salientando. De um certo modo, eu acho que a gente já está concluindo, né? Agora, às 8 horas, no próximo encontro, a gente vai dar continuidade, a gente vai discutir o ponto 1 e o ponto 2, né? Saindo, quer dizer, essa provocação nesses primeiros parágrafos para nós pensarmos essa lógica, né? Essa lógica do pensamento de Marx, que não é um pensamento simples, simplório, não é tão simples assim. Quer dizer, ler Marx é um exercício de você estar sempre se debatendo com aquilo que está, inclusive, induzido, né? Para entender esse jogo aí, aparência, essência, né? Forma, conteúdo, e produção, reprodução, desenvolvimentos. Você tem, assim, uma riqueza imensa, né, para pensar isso daí. Leon, Eziel, quer colocar mais alguma coisa sobre isso que nós lemos nesse primeiro momento aqui? Nesse momento? Eu acho que ficou bem aprofundada realmente aí esses trechos, né? O senhor trouxe aí novos ângulos para pensar o que a gente sempre tem discutido, né? A partir da maneira também como o Marx desenvolve, né? Interessante que é um tijolo que às vezes, de primeira a gente fala, é mais um tijolo, né? Mas é um tijolo numa posição, num ângulo diferente, né? Numa forma de construção diferente ali da análise, né? E ficou bem interessante a discussão. Muito bem. Leon, quer colocar alguma coisa? Não, professor, o José contemplou aí. Bom, gente, eu agradeço a paciência de vocês. A Nissan saiu para não atrapalhar, assim, né? Ela saiu sem se despedir para não atrapalhar, porque realmente a reflexão aqui foi muito, eu acho que ficou um pouco pesada, né, em termos lógicos, mas de um certo modo, no próximo encontro a gente vai dar prosseguimento, a gente vai avançar mais em direção ao capítulo 6 inédito, que sempre é surpreendente, né? Em termos de texto, pelo menos esse que eu posso estar, mais uma vez aqui confessando para vocês, eu fiquei muito surpreso com a leitura que nós fizemos do capítulo 6 inédito, né? Quer dizer, com o valor desse manuscrito, né, no aspecto daquilo que me interessa, que é o metabolismo social do capital. Hoje eu estou muito voltado para essa questão do metabolismo social do capital. Inclusive, o texto que eu publiquei no livro Crítica do Capital tem muito a ver com isso, com a questão da diferença entre reificação, codificação, etc. Tal. Quer dizer, essas categorias assim que de um certo modo, elas explicam muito, né, que, na verdade, o projeto marxiano, entendeu? E a gente buscando isso em fazer uma leitura mais fina de Marx, inclusive etimológica, das categorias, tal, a gente vai ver a riqueza desse autor. Essa é a verdadeira riqueza de Marx, né? Porque Marx foi banalizado pelos partidos comunistas, aqueles que leram e que não perceberam, né, essa riqueza mais profunda de uma relação lógica, dialética e tal. Mas é isso, gente. Então, eu agradeço a atenção de vocês, aí a paciência, e te retorno. Valeu, professor. Valeu, Zé. Valeu, Leão. Vamos na luta aí. Boa noite a todos.